Irmãos, quero convidá-los a abrirem Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versos 1 a 8. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis ao meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse: Se vier Esaú a um bando, e ao ferir, o outro bando escapará. Vamos orar ao nosso Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos estar cultuando ao Senhor. Podemos estar louvando ao Senhor, meditando sobre a sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco neste momento, que vamos refletir mais uma vez sobre a sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa guiar toda a palavra que eu venha falar. Que o Senhor possa nos encher do seu Santo Espírito. Que o Senhor possa nos ensinar a como nos dirigimos ao Senhor. Que o Senhor nos encha do seu Santo Espírito. Que possamos ser transformados pela sua palavra. Que possamos entender a sua vontade para as nossas vidas, Senhor. É isso que clamamos ao Senhor. Clamamos também, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor derrame o seu perdão diante dos pecados que cometemos ao Senhor. É isso que clamamos. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Irmãos, fiz a leitura sobre um contexto peculiar em que Jacó se encontrava. Jacó estava voltando depois de conquistar aquilo que ele tanto almejava, a sua esposa, Raquel. Mas ele vai agora de encontro ao seu irmão, Esaú. E diante desse contexto, irmãos, eu quero focar a pregação, e o tema da pregação vai ser a oração posterior de Jacó. Mas é interessante nós observarmos antes disso o contexto que Jacó estava. Nós fizemos a leitura justamente desse contexto. Jacó, ele tinha acabado de sair de um problema, que era o sogro dele, Labão. Nós sabemos que Labão não era um homem tão honesto. Ele negociava ali com Jacó e sempre postergava aquilo que ele combinava. E agora vem a graciosa bênção do Senhor prover a Jacó aquilo que ele tanto queria. Mas Jacó segue a caminhada dele, depois de conquistar aquilo que ele tanto almejava e trabalhou por anos para conquistar. E ele vai de encontro agora ao seu irmão, Esaú. E nós sabemos que Jacó, ele sofreu por algo que anteriormente ele tinha feito outra pessoa sofrer. Jacó sofreu com Labão, seu sogro, que negociava de forma injusta, muitas vezes, e arranjava de uma forma sempre sair por cima da situação. Jacó anteriormente, antes de conhecer Labão, era essa pessoa que passava o pé.
E ele passou o pé no seu irmão, Esaú. Mas Deus faz com que Jacó aprenda. Deus coloca Jacó na presença de Labão, seu sogro, e o sogro dele passa a perna dele várias vezes. Anteriormente, Jacó tinha passado a perna no irmão dele, Esaú, pegando a primogenitura do irmão dele. E ele foge, porque Esaú queria matar ele. Então, agora chegou o momento de ele enfrentar o irmão dele, de ele encontrar com o irmão dele. E ele sabia que ele tinha errado. Ele aprendeu muito bem, porque ele passou pela mesma situação. Mas Deus quer mostrar a ele que as coisas elas devem ser enfrentadas. As consequências dos erros que cometemos, eles têm que ser enfrentados. Agora, nós vimos no primeiro contexto, do verso 1 e 2, Jacó, em caminho ao seu irmão Esaú, passa por um local em que ele vê os anjos do Senhor. E ali ele já entende, talvez aquele seja o local em que Deus acampa. Muito interessante. Isso eu imagino que Jacó deva ter entendido. Olha, Deus está comigo. Vou seguir. Deus se mostrou presente diante dessa minha caminhada. Agora, que mal pode haver? E ele segue. E eu acho muito interessante, porque muitas vezes algumas pessoas entendem que a provisão de Deus tem que acontecer sem a pessoa fazer nada. Mas Jacó mostra o contrário. Ele usa da sabedoria que Deus tinha dado a ele para seguir com a reconciliação com o irmão dele. Então ele faz o seguinte: ele age de forma sábia. Ele tinha enganado o irmão dele. E ele toma essa iniciativa de reconciliação. E ele manda presentes para o irmão dele, mostrando que ele está disposto a se reconciliar com o irmão, pedindo perdão já ao irmão dele. Então, antes de ele fazer uma oração, ele faz aquilo que é primário. Deus ordena que nós nos reconciliemos com nossos irmãos. Então, ele vai e faz o que está dentro da possibilidade do que ele possa fazer. E logo em seguida nós vamos ver a oração dele. Então é muito interessante, porque eu acredito que esse seja o primeiro ensinamento. Existe uma história em que um rapaz vai e fala: olha, eu larguei meu cabelo solto confiando na provisão de Deus. Aí o rapaz que ouviu essa história, ouviu o rapaz falando isso, falou: era melhor que você amarrasse o cabelo e confiasse na provisão de Deus. Nós temos coisas a fazer que são ordenadas pelo Senhor. E quando nós fazemos, nós confiamos no Senhor para que as coisas ocorram bem. Bom, Jacó fez o que era necessário. E logo depois ele ora ao Senhor. Mas nós temos algumas reflexões a fazer antes de nós olharmos para a oração de Jacó. Nós devemos lembrar que esse espírito de se reconciliar é algo extremamente... Jacó, ele reconhece o erro dele. Ele pecou contra o irmão dele. Então, ele poderia fugir. Ele poderia ir para outro lugar. Mas Deus tinha ordenado para que ele fosse para com a parentela dele. Mas ele podia fugir. Mas ele não faz o que não é devido, mas faz o que Deus ordenou. E ele busca a reconciliação. Então, irmãos, quando nós erramos para com outras pessoas, nós devemos buscar também a reconciliação. E devemos fazer na medida do possível aquilo que nós podemos fazer para ter a paz. Jacó fez isso. Ele enviou presentes à frente, tudo o que ele podia oferecer ao seu irmão como forma que ele estava disposto a buscar o perdão do irmão dele, ele fez. E entregando aquilo que ele lutou para ter. É muito importante isso. Porque Jacó passou anos batalhando para ter aqueles bens.
mas ele vê que os bens, eles estão abaixo da reconciliação com o irmão dele. Então não existe bem material que ultrapasse a importância de nós mantermos a paz com as pessoas que nós amamos. Então, nós entramos aqui e vemos o verso 6, ele manda os mensageiros. E o verso 6 tem uma resposta que eu imagino que Jacó não esperava. Os mensageiros foram, levaram os presentes, levaram tudo que Jacó tinha mandado, e esses mensageiros voltam. Eu imagino que Jacó imaginaria que o irmão dele voltaria, iria para a presença dele, se encontrar com ele, sozinho. Eu acho interessante nós pensarmos em Esaú, primeiramente. Esaú, eu imagino que não deva ser aquele homem que seja agradável ao olhar. Eu imagino um homem extremamente rude, talvez gigantesco, porque Esaú era caçador. Ele forneceu a primogenitura dele em troca de comida. Então isso já diz muito. Ele era um homem muito rude, grosseiro, provavelmente. E era um caçador hábil, ruivo, peludo, as escrituras dizem. Então, nós devemos imaginar que este homem, por si só, a presença dele já causava uma imponência gigantesca. E um medo para quem fosse enfrentar ele. Então, sozinho, se ele viesse sozinho na presença de Jacó, eu acho que Jacó já ia ficar com medo. Tem muitos irmãos aqui que praticam luta, jiu-jitsu, muay thai, karatê. E eu imagino que mesmo esses irmãos que praticam luta, se encontram alguém gigantesco, gigante, forte, deve dar medo. Então Jacó vai e vê que Esaú, ele não vem sozinho, mas ele vem com 400 homens para encontrar com ele. Se alguém vem com 400 homens, e você sabendo que você pecou contra aquela pessoa, você errou para com aquela pessoa, você imagina que esse homem não vem em paz, vem para a guerra. Então Jacó se desespera. Atitude natural. Ele tem um irmão que não é lá uma pessoa que é tão agradável ao olhar, imagino eu, e ainda vem com 400 homens. Então, irmãos, Jacó ele está em uma situação extremamente delicada. Não é uma situação simples. E qual é a atitude que ele faz? Ele já fez o que ele podia. Ele já levou os presentes, já levou o seu pedido de perdão ao seu irmão. Agora o que ele pode fazer é orar. É orar ao Senhor. Porque é somente o Senhor que pode proteger ele. Então, irmãos, ele se perturba e, diante dessa perturbação, ele segue em oração ao Senhor. E eu acho que essa oração é um modelo para nós de como nós devemos também dirigir as nossas orações ao Senhor. Vamos olhar para a oração de Jacó, versos de 9 a 12 de Gênesis. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei o Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livrai-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, e pela multidão não se pode
contar. Que oração maravilhosa, irmãos. Que exemplo de oração desse homem, desse servo de Deus, diante de uma aflição, diante da perturbação que ele se encontrava. Nós vimos o contexto, não é algo simples que ele está lidando. Ele está lidando com um perigo de vida. Não somente dele, mas com o perigo de vida dos filhos dele, das esposas dele. E aqui, irmãos, nós temos muitos pontos a observar. Mas eu quero observar alguns primeiro. Nós aprendemos com a experiência de Jacó a esperar problemas, especialmente quando nós agimos errado. Quando nós agimos errado, consequência é quase que certa. Se nós erramos, nós devemos esperar que isso vai gerar alguma consequência. Nós podemos facilmente correr o risco de planejar excessivamente como agir dado alguns problemas que aparecem. Mas Jacó, ele é equilibrado nisso. Ele não fica gastando um tempo extremo planejando. Ele faz o que está ao alcance dele. Viu que não deu certo? Ora ao Senhor. Ele fez o que o Senhor ordena. Buscar a reconciliação. Não deu certo? Ora ao Senhor. O Senhor é o melhor refúgio que o homem deve confiar. É o que diz o Salmista. Salmo 118, verso 8. Colocar a confiança em nós mesmos e em nossa sabedoria é algo falho. E Jacó reconhece isso e vê que somente o que ele fez não foi suficiente. Somente o que nós fazemos não é suficiente. Nós precisamos da provisão de Deus. Isso é algo necessário. Então, o primeiro recurso aqui que nós vemos é a oração de Jacó. Nós não devemos bater a porta de Deus meramente como pessoas que querem apenas buscar o favor de Deus e não reconhecer que somos dependentes dele, que ele já nos abençoou inúmeras vezes. Jacó inicia a oração dele de uma forma muito clara, reconhecendo e tendo gratidão a Deus por tudo que Deus concedeu até ali para com ele. Então, mesmo que todas as fontes, todas as cisternas deste mundo se esgotem de água, nós sabemos quem é a fonte dessa água. E quem tem provido a água até ali que não tinha se esgotado ainda. Então, Jacó, ele reconhece, olha, o Senhor tem me abençoado infinitamente. Eu saí da minha terra apenas com um cajado. E agora, já tenho coisas que formam 2 bandos, tenho filhos, tenho minhas esposas. Então, Jacó reconhece com gratidão tudo que Deus forneceu até o momento ali. A ingratidão, irmãos, não é algo que deve fazer parte da nossa oração, de forma nenhuma. Porque se estamos aqui, Deus tem nos abençoado. E já nos abençoou. Jacó reconhece isso. E agora eu quero mencionar 3 pontos. Sinceridade de Jacó na oração. É o primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos. A clareza de Jacó. Jacó, ele não chegou diante de Deus com uma história cheia de rodeios, enchendo linguiça, no linguajar de hoje. Ele é claro, ele é objetivo. Deus sabe de todas as coisas. Nós não precisamos de rodeios, nós não precisamos, em nossas orações particulares, ficar enchendo de detalhes e eloquência. Nós estávamos estudando Coríntios ontem, no sábado. Nós vimos que a sabedoria do homem foi tornada loucura. Então, não adianta eloquência. Não adianta ficar enchendo de pontos e mais pontos. O que Jacó faz aqui é reconhecer e ser claro com o Senhor.
mencionar o pecado dele por nome. Ele sabe que ele pecou contra Esaú. E ele menciona, olha, eu tenho medo de que o meu irmão me mate. Tem como ser mais claro que isso? Ele é extremamente claro. Ele fala, livra-me das mãos de meu irmão, no verso 11. Porque eu temo que ele venha a matar-me, e as mães e os filhos. Então, irmãos, o primeiro ensinamento que nós vemos nessa oração de Jacó é a clareza. Não precisamos de eloquência, não precisamos da sabedoria mundana para se dirigir, mas precisamos entregar o nosso coração a Ele. Nós precisamos se entregar a Ele em oração. Jacó é muito claro ao que pede a Deus. Eu recomendo mais uma vez, irmão, que nós possamos seguir esse exemplo com insistência. Quando nós oramos, às vezes, e eu falo por mim, faço muito rodeio, enrolo muito, eu creio que isso não é necessário. Eu tenho que aprender com Jacó aqui, como ele se direcionou ao Senhor. Bom, um outro ponto, aqueles que não são convertidos ainda, aqueles que não se batizaram ainda, também devem imitar a oração de Jacó. Quando orarem, não se importem como vocês se expressam. É claro, com respeito. Nós oramos como um filho fala com um pai terreno, com respeito, honrando o pai, reconhecendo que o pai é quem provê. Então, quando nós oramos a Deus, ao Pai, nós devemos ter essa reverência que Jacó tem nessa oração. Mas também não se preocupem com detalhes de talvez falar de uma forma errada ou algo do tipo. Nós vamos nos aprimorando no decorrer do tempo, mas o importante é se direcionar ao Senhor em oração. Então é importante que nós também sempre busquemos a presença do Senhor, falando ao Senhor que nós ofendemos a Ele gravemente. Mencionar os pecados por nome. Os erros que nós cometemos por nome. Porque Deus sabe, irmãos. Deus sabe cada erro que nós cometemos. Deus sabe, no íntimo, cada pensamento impuro que nós temos. Então é importante que nós mencionemos isso. Até para reconhecimento próprio. E para vergonha própria. Porque nós precisamos nos arrepender desses pecados. Então, irmãos, é importante essa clareza. Mencionar os nossos pecados por nome, a Deus em particular. Se o pecado tem sido a avareza, a impureza, mencione isso por nome. E peça que o Senhor transforme você por completo. É importante que nós nos dirigemos, que nós nos direcionemos ao Senhor, porque o Senhor sabe o que é preciso. O Senhor sabe o que é preciso para nos transformar. O Senhor sabe que nós somos pobres, pecadores, culpados, que nós não conseguimos nos expressar de forma agradável a Ele. Mas o Senhor sabe o que é preciso. O Senhor sabe que nós necessitamos do perdão dEle. Então nós devemos buscar a Ele sempre com essa clareza, buscando o perdão dEle, reconhecendo que nós somos culpados. O outro ponto, irmãos, que eu quero mencionar e focar é a humildade que Jacó tem nessa oração. Quando nós olhamos o verso 10, ele diz: sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 anos. A humildade de Jacó é muito interessante. É algo que deve fazer parte da nossa oração. O reconhecimento do que o Senhor tem provido para nós, mas também se humilhar diante do Senhor. Saber que é em Ti. Isso é muito importante.
Porque talvez possa surgir no pensamento que a pessoa, por ter nascido na igreja, por buscar as boas obras, ela busca praticar as escrituras e busca ao máximo não errar com Deus, e por conta disso ela se torna digna. Nós não somos dignos. Por mais obediente que nós possamos ser, que nós ainda se encontramos muitas vezes em desobediência, infelizmente. Não é algo que nós buscamos, mas muitas vezes nós desobedecemos. Nós somos indignos. Nós somos indignos de estarmos vivos. Somos indignos do ato do Senhor na cruz, que morreu por nós e nos concedeu a oportunidade de perdão. Somos indignos de estar aqui hoje. Então, irmãos, este é um conhecimento que nós devemos ter claramente nos nossos corações, porque senão nós vamos crer que as nossas boas obras é que nos levam a alcançar a salvação. Mas nossa salvação está no Senhor. E quando nós entramos em contato com o Senhor, é o Senhor que nos salva, não somos nós próprios que nos salvamos. Quem está afogado no mar e não sabe nadar e consegue se salvar, é necessário que venha alguém e jogue uma boia para que essa pessoa se salve. Agora, se a pessoa se nega a pegar essa boia e se salvar, aí é uma questão dela. Então, irmãos, este é um outro ponto extremamente importante. Porque quando nós olhamos a oração que o Senhor trouxe como reflexão do publicano e do fariseu, Deus mostra o contraste de um homem, um fariseu, que olha para outros homens e fala: olha, eu não sou como esses pecadores. Eu jejuo. Eu dou o meu dízimo de tudo que eu tenho. Eu não sou como esses homens. Eu não sou como este publicano que está olhando aqui. Mas o que Jesus mostra é aquele publicano que orava, se humilhando e reconhecendo que era indigno. Foi ele que saiu justificado para casa. Não foi aquele que ficou se orgulhando. Não foi o soberbo. O último ponto, irmãos, é os argumentos que nós devemos usar na oração. E eu acho que esse é um ponto que eu aprendi lendo essa passagem. Eu nunca tinha me atentado, mas Jacó menciona as promessas. Jacó menciona por nome as promessas. Ele sabe que Abraão recebeu uma bênção do Senhor e prometeu que a descendência de Abraão prosperaria, se multiplicaria, seria bênção para outras nações. E ele fala: olha, eu sou parte, eu sou filho de Isaac. E Isaac é filho de Abraão. Então, Jacó se coloca como parte dessa promessa que Deus tinha feito. E ele menciona isso como argumento. Nós estamos estudando Gênesis, ou Êxodo, às quintas-feiras, e nós vemos isso também em Abraão. Ele traz como argumento na oração dele ao Senhor, quando ele está falando com o Senhor, que Deus, ao castigar o povo, depois de ter feito aquele ato de terrível idolatria, de construir um bezerro de ouro, ele fala ao Senhor: olha, se você destruir este povo agora, todas as nações vão saber que você tirou este povo do Egito e trouxe até aqui para a destruição. Então, Abraão, ele usa as palavras do Senhor não para negociar, não para barganhar, mas para lembrar, mas para reforçar que ele quer que o nome do Senhor seja glorificado. E essa é a intenção, irmãos. Essa é a intenção mais pura. Quando nós oramos ao Senhor e nós falamos que seja feita a tua vontade, Senhor, é porque nós devemos realmente desejar que a vontade do Senhor seja feita, porque a vontade do Senhor é muito maior do que a nossa. Então, irmãos, aqui Jacó ele menciona as promessas de Deus.
Ele fala, Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaac. Ele traz essa lembrança que ele faz parte do povo de Deus. Ele depois traz a lembrança da obediência. Ele não está ali porque ele desobedeceu, mas ele está ali indo em direção a Esaú. Por mais que ele tenha pecado anteriormente, mas ele está indo em direção a Esaú por obediência. Então ele lembra, olha Senhor, eu estou aqui porque eu estou obedecendo ao Senhor. Porque o Senhor me falou para ir até a minha parentela. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, em obediência ao Senhor, nós podemos e devemos, em nossas orações, lembrar que nós estamos obedecendo ao Senhor naquele momento. Que nós estamos fazendo aquilo em obediência e estamos sofrendo muitas vezes por obedecer. Então, Jacó, ele lembra disso. E o outro ponto, o terceiro ponto, é o passado que Deus tinha prometido a ele. Então ele lembra das misericórdias de Deus. Olha, o Senhor tem sido misericordioso comigo até aqui. Continua sendo. É o clamor de Jacó. O Senhor tem me abençoado até aqui. Continua me abençoando. É o pedido de Jacó. Então, a pureza desta oração é muito interessante e tem uma poesia, irmãos, que eu acho muito bonita. Vou ler aqui para os irmãos. Ela fala o seguinte: determinado a salvar, ele vigiou meu caminho. Quando escravo, cego de Satanás, brinquei com a morte. E pode ele ter me ensinado a confiar no seu nome. E agora, a me expor à vergonha, seu amor no tempo passado me proíbe a pensar que ele me abandonará, por fim, para cair em problemas. Então, este poema traz muito bem, né, a questão de reconhecer o pecado passado, reconhecer a bênção presente e reconhecer que Deus pode continuar abençoando no futuro. Então, irmãos, a doce lembrança dos socorros e livramentos de Deus já nos fornecidos é o que nos dá prazer de continuar obedecendo ao Senhor. Não posso prometer aos irmãos que Deus vai fornecer as coisas como nós esperamos. Com Jacó não foi assim. Nós vemos, seguindo essa história, que Jacó, mais à frente, ao anoitecer, ele sai à noite e ele tem uma batalha com Deus, com um anjo do Senhor, provavelmente. E este anjo do Senhor fere ele na coxa. Provavelmente, talvez, durante toda a vida ele ficou com aquela ferida. Mas nós devemos lembrar que é neste entardecer, no raiar do amanhecer, que nós devemos desejar que, diante de toda a escuridão, que o Senhor nos destrua, para que no amanhecer nós sejamos reconstruídos. Então, possamos ter como exemplo essa oração de Jacó, uma oração maravilhosa, que mostra como nós devemos nos dirigir ao Senhor, em gratidão, sendo claros, lembrando das promessas do Senhor. Nós vimos na exortação, nós somos cordeiros do Senhor, nós somos ovelhas. E aqueles que são ovelhas e permanecem com o pastor, hão de ser salvas. É uma promessa. Então, enquanto nós permanecermos no Senhor, a promessa é de salvação. Então, diante do desespero, diante da angústia, diante dos problemas, que possamos lembrar das promessas do Senhor para a nossa vida e lembrar que o Senhor nos prometeu salvação se continuarmos com Ele, se buscarmos o perdão dEle, se nos arrependermos. Que Deus esteja conosco.